Eu assisti ontem, e vocês já tinham pedido para eu ver, o posicionamento do Reinaldo Azevedo sobre o caso lá da Janja. E é mais uma das lives, é mais um dos cortes, é mais uma das questões que o pessoal vai falar assim, não, o Pedro criou a Folha Democrata, ele fica concordando 100% com o Reinaldo Azevedo, fica pegando engajamento do público da Band News. O horário das 6 é um bom filão. Cara, eu não consigo acordar no horário das 6. Eu vou literalmente fazer às 6 porque é uma necessidade. Mas eu também acho um bom filão, mas eu não consigo estar acordado nesse horário. Esse é o único grande problema desse horário para mim. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu ouvi a fala do Reinaldo e eu vou dizer o porquê, o quanto ela está errada. Não é só que ela está errada, ela está muito errada. Ela está absurdamente errada. Ela não está errada a ponto do Pedro Doria, porque o Pedro Doria é um fenômeno. A Janja tem que entrar muda e tem que sair calada da reunião. É isso que o Pedro Doria diz essencialmente. Eu assisti ontem o Reinaldo e eu pensei um pouco no que ele falou quando ele diz que defender a Janja é aderir a um certo feminismo e que esse feminismo nem sempre está correto, que existem protocolos, que existem essas questões todas. Desculpa a correria, tá, gente? Que realmente eu caí da cama, eu dormi pra caramba hoje. Ele diz que certos feminismos não previnem erros e tal. O problema é o machismo sistemático que existe na imprensa. E, infelizmente, o Reinaldo, nesse aspecto, ele acaba se unindo. Falo isso com todo respeito, tá? É um grande pensador, é um cara que é importante para o nosso campo político, é um cara que está influindo, mas ele erra totalmente, assim. Não é qualquer feminismo que está defendendo a Janja, porque existe. Essa é uma questão importante das pessoas que estudam a extrema-direita. Eu não estou dizendo que a Janja é infalível, tá, gente? Eu não estou dizendo que a Janja é a minha pessoa favorita. Não é isso. Não é isso. Mas é reconhecer que ela é o alvo preferencial da extrema-direita, ela é o alvo preferencial dos extremistas, ela é o alvo preferencial das pessoas porque ela é mulher, porque ela é casada com o maior líder nordestino que esse Brasil já teve, e porque ela tem a ousadia de dizer, a única vez que eu critiquei a Janja, e eu falo aos quatro ventos aqui, eu critiquei ela pelo fuck o Elon Musk. Quando eu vi o Elon Musk fazer a saudação neonazi, eu disse, eu estava errado. A Janja tinha uma razão para falar aquilo que ela falou naquele evento. Pode não ter sido da melhor forma, pode não ter sido seguindo determinado protocolo, mas no mérito da questão ela estava correta. No mérito da questão ela estava correta. E eu acho ruim, eu acho também, eu tenho um pressentimento, não estou querendo rebaixar o Reinaldo, mas eu acho que também algumas pessoas criticam a Janja e criticam figuras do governo, e o Reinaldo tem feito muitos elogios ao governo, e ele diz isso quando ele fala a respeito da Janja, ele fala, eu sou insuspeito de apoiar medidas desse governo, mas eu acho que as pessoas seguem num certo linchamento acordado por conta dos lugares que elas trabalham. E o Reinaldo tem sido muito crítico ao Grupo UOL. Talvez seja o preço dele trabalhar lá, falar a respeito disso. E aí a crítica dele não é boa. A crítica dele é preocupante quando a gente vê esse negócio. E eu percebi, assim, o Rubenildo tá falando aqui, fiquei extremamente chateado com o Reinaldo Azevedo, perdeu a chance de ficar calado sobre a Janja, essa troça da direita usa pra Janja destruir a democracia, destruir o Lula e a democracia brasileira. Eu senti que ele demorou para falar desse assunto. Esse assunto tava pegando fogo nas redes, no meio da semana, no começo pro meio dessa semana, e ele não falou nada. Ele foi falar quando a Janja se manifestou dizendo que ela não ia recuar em se manifestar publicamente a respeito dessas questões todas. Aí ele resolveu falar e aí ele resolveu dizer que a Janja tinha errado de qualquer forma. O que eu não concordo.
Volto a dizer, tem um dado sobre a fala da Janja, que é uma coisa que eu vi lá enquanto pessoa que visitou a China, que foi fazer reportagem na China em nome do Diário do Centro do Mundo, que as pessoas precisam entender. O governo chinês, o Partido Comunista, tem representações dentro dessas empresas. O fato do Lula e da Janja terem falado do TikTok é uma decisão acertada, porque o governo é um dos agentes de pressão. O Pedro Doria fala isso mais ou menos na fala dele, antes de falar aqueles horrores misóginos, de comparar a Janja com Dona Ruth. Mas uma coisa é verdade, para além do suposto autoritarismo, o governo tem participação nas empresas. Então é por isso que a Janja falou o que falou. É por isso que a Janja falou o que falou. Eu acho que o Reinaldo, existe a questão da geração dele, e existe o erro também desse comentário. Existe o erro do comentário dele. O Lucas falou, não dá para esquecer a idade e tem os valores da geração dele. Ele não vai se ver livre disso como nós não nos vemos livres dos nossos. Cada um tem os preconceitos da sua geração, né? A nossa geração, Lucas, a gente é mais novo, mas a gente ainda é bastante machista, né, cara? A gente ainda é bastante machista. Tem muitos misóginos entre nós, a gente não é uma geração assim tão alecrim, não. Mas o Reinaldo errou, gente. O Reinaldo se precipitou. Infelizmente, pareceu bastante o cara da direita lá atrás. Não é o cara que revisou agora os pontos de vista dele a respeito das cotas. Não é o cara que provavelmente tem que estar com a cabeça mais aberta a respeito do aborto. Não é esse mesmo colunista. E aí cai no lugar comum, que é atacar a mulher do presidente. Quer atacar a mulher do presidente, quer provocar, quer aumentar ainda mais a crise que existe dentro do governo. Porque é disso que se trata. Não se trata de fazer uma defesa cega da Janja. A Janja podia ser a pessoa mais insuportável do mundo. Olha os ataques sistemáticos. Olha os ataques sistemáticos que existem contra essa mulher. Ana, TikTok não tem sede na China. O dono é da China, que tem outra rede social. Parem de dizer TikTok. TikTok é a rede mais famosa. Estou tentando tornar a comunicação um pouco mais direta. Eu sei que na China o nome do aplicativo não é esse. Tá? A Janja está representando ali as mulheres. Está representando, inclusive, uma coisa que precisa ser colocada. A Janja não precisa ter cargo para falar o que ela falou. Ela estava numa reunião com o presidente, e o presidente, pelo menos publicamente, não atropelou a fala da sua própria esposa e disse que era um assunto que ele queria tratar. O ao redor do Lula também quer tratar de assuntos das mídias digitais. Qual é o problema de presidentes conversarem sobre isso? Qual é o problema de presidentes conversarem sobre isso? Então é essa questão, gente. É essa questão. E infelizmente o Reinaldo não caiu fora. E eu não estou dizendo que eu não faça isso, tá, gente? Vocês acham que eu sou total sem defeitos? Isso não existe. Eventualmente eu posso ter deslizado, eventualmente eu posso ter falado de um jeito depreciativo a respeito de uma mulher. Eu procuro me policiar nisso. Eu procuro evitar cometer escorregões, eu converso com as pessoas. Quando eu abordo, por exemplo, a pauta trans, eu converso muito com a minha amiga Sofia Labanca, lá do Meteoro, que me ensina muito a respeito dessas questões. Mas o Reinaldo errou. O Reinaldo errou. Essa coisa de querer criticar por criticar o primeiro-damismo, isso só está contribuindo para atacar o governo Lula. Isso só está contribuindo para atacar o governo Lula. Isso só está contribuindo para alimentar ainda mais o monstro do antipetismo. A Janja pode falar o que ela fala e ela não disse nada absurdo nesses 3 anos de governo Lula até o momento. Ela cumpriu o papel dela enquanto esposa do presidente da República, enquanto socióloga pela formação que ela tem. E viu, Pedro Doria, ela tem formação como socióloga, tá? Não é só Dona Ruth, nessa visão elitista, aristocrática, excludente que você coloca nos seus programas. Janja tem formação, e tem formação, inclusive,
para colocar muita gente do governo no lugar. É vergonhoso o vazamento como aconteceu. É vergonhoso como essa história foi tornada pública. É vergonhoso como isso escalou de uma maneira completamente irresponsável. É vergonhoso que a gente tenha que estar falando a respeito desse assunto. Eu concordo com muita gente que diz que isso é um não assunto. É de fato um não assunto. Mas a gente tem que conversar, infelizmente, sobre essas questões porque as pessoas perderam a noção do ridículo. As pessoas perderam a noção de terem um pouco mais de pudor a respeito do que falam de mulheres. As pessoas perderam noção do que é o machismo nessa sociedade. E é o que exatamente o que a Socorro falou aqui. Onde é que o Reinaldo trabalha? No UOL. O UOL, que deu espaço para o Bolsonaro mentir à vontade, porque eles estão interessados em lançar o cartaz candidato. A culpa é mais do UOL do que do Reinaldo, infelizmente. Infelizmente. Não concordo com você não, Luciano, com todo respeito. Entendo. Respeito sua posição. Mas não acho que a Janja é só ignorância, não. A Janja pressionou uma Big Tech. Pressionou o grupo ByteDance. O grupo UOL que deu espaço para o Reinaldo Azevedo mentir à vontade. O grupo Folha que deu uma coluna para o Bolsonaro defender, falar sobre democracia. Um cara que tentou dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023 não pode falar sobre isso em momento nenhum. Em momento nenhum. Ieda, o Reinaldo está voltando no seu lugar na direita. Eu não acho, Ieda. Eu acho que foi um comentário pontual, tanto que ele não falou disso na hora que o assunto estava pegando fogo. Ele não falou sobre isso. E eu acho importante a gente pontuar esses erros, gente, essas análises que a gente considera erradas, porque a gente tem que formar uma nova comunicação, gente, aqui. A gente precisa ser o espaço que nós queremos ser da inclusão das mulheres, da inclusão das minorias, da inclusão das pessoas na esquerda. A gente tem que ser o espaço que a gente diz que a gente quer ser a respeito do que a gente quer para a sociedade. Então, vamos contribuir aqui com o canal. Estamos com 200 pessoas assistindo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Hoje eu perdi a hora. Hoje eu acordei todo enrolado. Já tinha definido a pauta ontem. Mas eu acordei assim todo zoado hoje. Hoje foi o dia da Zika. Mas estou muito feliz aqui que vocês estão presentes comigo, que a gente está trazendo essa discussão madura a respeito da postura dos nossos comunicadores. Essa live não é para atacar o Reinaldo Azevedo, tá, gente? Eu estou pontuando uma questão que ele opinou. Se ele quiser conversar comigo numa entrevista ou no off, eu estou ouvidos abertos aqui para a gente conversar, porque a gente faz muito conteúdo baseado nas colunas dele, nas opiniões dele, eu acho importante isso. E isso é importante. Luciana Abreu, eu concordo com você quando você se referiu ao UOL e ao Bolsonaro, mas eu fico preocupada com a Janja, ela afasta eleitores. Afasta eleitores como, Luciana? Qual que é o dado sobre isso? Eu acho pelo contrário. A Janja, ela é um fator, eu não sei se ela é popular, precisa fazer uma pesquisa sobre isso. Mas o eleitor do Lula é a mulher. E toda vez que o Lula, inclusive, fala besteiras machistas, isso repercute muito mal. Isso repercute muito mal. E é por isso que eu tô falando. Eu não sei, exceto o fuck o Elon Musk, foi a única coisa que eu critiquei, que não foi uma fala errada das Janja. Não foi uma fala errada. Eu estava errado. Eu estava errado na minha colocação. Não tinha decoro com um cara que depois vai fazer a cena neonazi. Não tem que ter pudores dessa forma. Por regra, é importante, uma figura pública tem um certo decoro e tal, mas o Elon Musk não merece nenhum respeito. O Elon Musk não merece nenhum respeito. O Bill Gates, que é outro cara também que não dá para confiar nada, ele tá correto.
Ele está correto no que ele diz do Elon Musk. Janja não afasta eleitores, pelo contrário, ela atinge uma faixa específica da população que não é a nossa, ela fala para os mais jovens. É isso que o Lucas está falando. Quando eu falo que o Reinaldo Azevedo errou, eu não estou falando só que o Reinaldo está errando com as mulheres. E aí, de uma certa forma, eu não acho que ele está voltando para a direita não, tá, gente? Mas eu acho que ele volta a ser um pouco o colunista de política tradicional que ele é. O Reinaldo fala para um público mais velho. E eu tô tentando, eu não vou esconder para vocês, tá, gente? Quando eu falo da Janja, quando eu seleciono as pautas e os assuntos aqui, eu sei que tem muita gente que me acompanha que é do DCM, eu sei que tem muita gente que me acompanha que é do Carlito, que é do público que já estava aqui na Folha Democrata, mas eu quero conversar, e eu quero que vocês mais velhos conversem, eu quero conversar com os mais jovens. Eu quero conversar com essa juventude que vai mudar esse mundo. Eu quero conversar com essa juventude que pode ser a possibilidade da gente não eleger um Nicolas Ferreira. A Janja tem que falar. A Janja tem que se manifestar. A gente precisa ter novas lideranças. A gente tem que parar de sufocar as lideranças. Boulos agora vai se tornar ministro. A gente tem que dar força para ele. A gente tem que começar a olhar para o futuro do nosso campo. A gente tem que começar a olhar para o futuro do nosso campo. E a gente não pode, de maneira nenhuma, nós como homens, e aí eu falo para os homens do chat, mesmo as mulheres que estão criticando a Janja, eu, respeitosamente, eu vou discordar de vocês. A gente tem que dar todo o espaço, todo o subsídio para as mulheres falarem e para elas fincarem o seu espaço na política. Eu estou morando numa cidade pequenininha aqui no interior de São Paulo e eu acho que é a segunda gestão que tem 3 mulheres na Câmara dos Deputados. 3. Isso precisa ser mais frequente, gente. Se a gente ficar nessa de dizer que mulher não tem capacidade, quando mulher errar, é evidente que eu vou falar aqui que errou. É evidente que eu vou falar aqui que a mulher errou. Eu não vou ter problemas com isso. Mas a gente precisa lutar para isso mudar. A política, como ela é praticada hoje em dia, ela ainda é uma coisa de homens brancos e velhos. A gente tem um privilégio nos canais progressistas e nos canais de política que muitas das pessoas que pagam financeiramente esses canais, porque a gente não tem apoio de empresa, a gente não tem apoio de indústria. As mulheres que mandam, as pessoas que mandam superchat são as mulheres. São as mulheres que fecham a nossa meta aqui, por exemplo, ó, faltam nesse momento, meus queridos, 2 membros e R$200 de superchats. Quem geralmente contribui para manter a Folha Democrata viva e funcionando, e vive funcionando, eu falo literalmente, tá, gente? Porque sem essas contribuições, a gente não consegue nem abrir essa live. São as mulheres. Então a gente tem que fortalecer cada vez mais a mulherada na política. As pessoas pretas da periferia na política, como o Renato Freitas. A gente tem que fortalecer cada vez mais as pessoas trans. Elegemos 2 trans para essa legislatura. Érica Ailton tem que crescer muito. Tem que virar presidenta desse país. E eu acho que é isso. Não tô achando o Reinaldo estranho, não, Fábio. Eu acho que é o aspecto mais conservador da cabeça dele. Ele continua defendendo o governo. Para mim, isso me parece claro. Mas é isso, gente. As pessoas... Quantos progressistas vocês não viram criticando o governo? Quantos? Quantos progressistas vocês não viram criticando a Janja? De uma maneira até pior do que o Reinaldo. Quantos? Quantos vocês viram? Eu vi um monte. Eu vi progressista dizendo que a Janja deveria ter cargo para falar. Ela não tem que ter cargo para falar. Se ela foi escalada para essa reunião, ela pode conversar. Era um jantar particular com Xi Jinping. Não era uma reunião pública. E é isso. E é o que o Lucas está falando. O Reinaldo Azevedo é um conservador. É um conservador. Érica Ailton não tem condições de ser presidenta do país, mas vai ter.
Vai ter, vocês mal esperam. A Erika Hilton pode ser a nossa salvação contra o Nicolas. Rosana Santana mandou: concordo plenamente com a crítica ao Reinaldo Azevedo, mas acho que muitas pessoas de esquerda também criticarem e precisamos abranger quem fez a fofoca e esse sim tá errado. Sim, a gente precisa lembrar quem é o culpado pelo ataque da Janja. Quem é o culpado do ataque à Janja? Foi a Globo News. E foram jornalistas mulheres que conduziram isso. Quando você diz, Pedro, você defende que a gente não critique mais as mulheres? Não. Quem deu essa notícia foi o Valdo Cruz e a Andréa Sadi. Foi o Valdo Cruz e a Andréa Sadi. A Globo, inclusive, disfarça muita opinião misógina e coloca na boca da doutora Camila Bonfim, da doutora Leilane Neubrat. Então, a gente tem que ficar esperto sobre isso. Não se trata de não criticar as mulheres, gente, mas de reconhecer que a Janja é uma personagem política muito importante para os tempos de hoje. E é o que a Elisanelma Freire falou. A Janja está sendo criticada por uma fala em defesa das crianças. Imagina se ela andasse com um maquiador igual a uma por aí que os machistas não enxergam. Pois é. A Michele Bolsonaro expulsava aos berros as pessoas do Palácio do Planalto. Por que a gente não usa a mesma régua para criticar a Janja para falar da primeira-dama do governo anterior? Por quê? Alguém viu a gente fazer essa crítica a Melania Trump? Que usou o rosto dela para fazer uma criptomoeda? Isso sim são coisas criticáveis. A Janja está defendendo o direito das crianças, a Janja está defendendo que a gente monitore as redes e que a gente não caia na criminalidade que existe nessas redes. Então é muito importante todos esses pontos que eu estou tocando, gente. Todos esses pontos. Repito, essa live não é um ataque ao Reinaldo. Essa live é uma crítica e eu sempre vou criticar quando eu achar que o Reinaldo está errado. Não importa se o pessoal ficar chateado, não importa, isso não me importa. Isso definitivamente não me importa. Então, nós criticaremos as pessoas quando a gente achar que é necessário. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. É importantíssimo a gente não ter uma opinião vendida. É importantíssimo que esse espaço que a gente está construindo aqui com vocês seja um espaço para a gente conversar e a gente afirmar opiniões. Eu falei com brincadeira pro Lúcio do Meteoro nos bastidores, que eu falei, pô, a gente agora somos os janjistas dos novos dias, né, cara? É isso. A Lucas falou aqui uma coisa importante. A Janja tem uma preocupação com a soberania digital que poucos no governo têm. Isso é verdade. Isso é verdade. Bom dia, Xanda. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. A Iria Ana Ritter. Janja não estava no jantar para servir de enfeite. É uma mulher preparada, inteligente e não só esposa de um presidente. Ela sempre foi independente, batalhadora do partido que é o PT. E a declaração do Reinaldo foi ruim, gente. Foi infeliz. Repito mais uma vez, não é um ataque ao Reinaldo, são ponderações que a gente coloca. Não acho que ele está voltando para a direita, não é isso. É simplesmente uma opinião conservadora. É simplesmente uma opinião conservadora. E acontece. E as pessoas. Eu também tenho algumas opiniões que podem ser lidas como conservadoras. Mas eu acho que essa opinião, além de ser conservadora, ela está errada. Ela é injusta. Existe uma injustiça quando você entra na turba que estava atacando a Janja. Eu acho que existe uma injustiça, assim. E é isso. Eu acho que ele mandou sim. Não sei se a Band deu uma chamada nele ou se ele já mudou. Não acho. Eu acho que. E tá tendo uma pressão dos grandes grupos, tá, gente? Para entrar nessa questão de transformar a primeira-dama em alvo. Isso tá acontecendo mesmo, tá? Isso tá acontecendo, é sistemático. Você vê, eu vi o UOL escalar aquela Thaís Bilenque para dizer que não teve nada de misoginia nos ataques. E aí eu fui ver o comentário fraquíssimo. Todo respeito a Thaís, que é uma baita repórter. Mas existe, porque é o seguinte, atacar a Janja é atacar o Lula. Atacar a Janja é atacar o Lula. É isso que é importante.
É isso que é importante. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.